Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que están acá. Muy bienvenida los que están aquí presentes. Bienvenidos también. Buenas tardes a quienes nos ven desde Brasil. Y vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Pedimos a todos que, por favor, pongan sus micrófonos en el silencioso, en el modo silencio. Y vamos a empezar el día de hoy con la lectura del libro del libro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, del libro de Joana de Ángeles, el mensaje 101. Necesitas de serenidad a cada paso. Serenidad para discernir, actuar y vivir. La vida es veloz y cambia los escenarios a cada minuto, al exigir permanentemente serenidad con el fin de no atropellar a la gente. Quien se aflija intenta seguir la velocidad ciclópea de estos días, estalla, porque sale de una para otra situación con mucha rapidez, sin tiempo para adaptarse en la fase anterior. Las noticias llegan y los acontecimientos pasan, produciendo un inmenso desgaste emocional, mental y físico. Resguárdate en la serenidad, preservando los recursos de tu existencia que están programados para el uso y no para el abuso. Ahora, vamos a tranquilizar nuestros pensamientos y pedir a nuestro Maestro Jesús que nos envuelva en su luz, pedir a los mentores de nuestro Centro de Estudios Espíritas Allan Kardec que nos intuyan, que nos acompañen, ampliando nuestra capacidade de compreensão e que intuyan, protejan, envuelvan a nuestra amiga Mónica, responsable por la charla del día de hoy, para que sus amorosas palabras encuentren tierra fértil en nuestros corazones. Que así sea. Les paso la palabra a nuestra amiga Mónica, que nos va a brindar la charla de hoy desde Brasil. Olá a todos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estemos, ¿no? Me encantaría estar ahí con ustedes presencial, pero gracias a Dios tenemos la tecnología para poder seguir trabajando, ¿no? Y participando mismo de lejos. Hoy nos toca hablar de Francisco Cândido Xavier. Y casi siempre, cuando estamos tratando de hablar español, hablamos Cândido Javier y todo, adaptando a los nombres en español. Pero hoy voy a tratar de usar el nombre como es su nombre, ¿no? En portugués, porque nació en Brasil, entonces la pronuncia correcta es Francisco Cândido Xavier. El famoso Chico, ¿no? ¿Y por qué Chico? Porque en Brasil los niños cuando se llaman Francisco, generalmente los papás lo llaman de Chico, es como un apodo, ¿no? Entonces Chico Xavier era su apodo, ¿no? Con su apellido Xavier. Y Chico Xavier nació en el día 2 de abril, justo hoy, ¿no? De 1910. Si estuviera vivo, hoy estaríamos celebrando 112 años de Chico Xavier. Él era hijo de, él nació en una ciudad llamada Pedro Leopoldo, que en la imagen podemos ver ahí una foto de la estación de tren de esa ciudad. Es una ciudad muy pequeña de interior del estado de Minas Gerais, en Brasil. Él era hijo de João Cândido Xavier, un hombre sencillo, un trabajador que trabajava bastante para poder sustentar sua grandiosa família, casado com Maria João de Deus, que era a mamá de Chico Xavier, e Chico Xavier tinha 8 hermanos, eram 9 al total, e ele, el mais chiquito de todos, el jovencito, ¿no? Essa é uma imagen de la casa de Chico, que Chico vivia com sua família quando nasceu em Pedro Leopoldo. Em Minas Gerais, ¿no? Como hemos dicho. Su familia era muy pobre, pero una familia muy digna. El papá era operario
y en las horas libres de su trabajo y de las funciones con la familia, también acostumbraba a vender billetes de lotería para incrementar, ¿no?, el sueldo para poder sustentar la familia. La mamá era ama de casa, cuidaba de los niños de la casa, pero también acostumbraba a lavar ropas para otras personas para también tener un poquito más de plata para sustentar a sus hijos y ayudar al esposo, ¿no? E Chico Xavier era um ninho distinto, ele se percebia distinto a seus irmãos, a seus amigos. Desde muito temprana idade, alrededor de los 4 anos de idade, Chico Xavier já podia comunicar-se com os mortos, lo que nós chamamos de espíritos desencarnados, não? Ele conversava, veia, era natural para ele essa comunicação com o mundo espiritual. Em aquela época, não era comum escuchar hablar de los muertos, de la doutrina de los espíritos. Imagina, se hoje aún há muita complicação de hablar de esses temas, imagina na época que Chico era um ninho, 1914, por aí, não? Aqui é uma imagem da casa de Chico, já onde ele ha desencarnado, já em outra cidade, que vamos ver mais adelante, que em um dado momento de sua vida ha cambiado de cidade, não? Chico ha desencarnado há 19 anos, agora em junho completam 20 anos de seu desencarne, e sua casa não era sencilla, tal como ele lo era, e queria manter isso. E hoje em dia, desde sua morte, a casa que Chico habitava funciona como um museu, um lugar de visitações, onde as pessoas vão a essa cidade a visitar a casa de Chico, não? É um ponto turístico. Chico foi considerado o maior, mais grande, importante divulgador que difundiu a doutrina espírita em el siglo XX. Ele escreveu muitos livros, como vamos ver, psicografiou muitos livros, e com isso, o mensagem de los espíritos chega a nós outros com mais detalhes, não? Com mais profundidade, digamos assim. São muitos temas diversos, incluso temas que a ciência está tratando de compreender agora. Em vários livros que Chico Xavier ha psicografiado, já tem muita informação aí que hoje aún não compreendemos, não? E luego, a los 5 anos de idade, essa foto não está muito boa na imagem, porque foi sacada da película. Há uma película que conta a história de Chico, quando niño e todo. Essa é a atriz, não, que puseram na película para representar sua mamã. Não é a imagem de sua mamã em aquela época. Esse niño tampouco é Chico, é um ator, não? E a mamã de Chico se enfermou. A enfermidade se avançou muito rapidamente, não? E ela partiu, deixando Chico com 5 anos, seu esposo com 9 filhos, e antes de desencarnar, ela teve uma conversação com Chico e lhe disse que estaria sempre a seu lado, que estaria sempre protegendo-lhe, se preocupava com ele porque era o mais chiquito e tinha essas visões, essas coisas, a gente não compreendia, o papá tampouco, e ela estava preocupada. Então, lhe disse assim para acalmá-lo: se te cuentan que estou muerta, não le crea. Eu estarei dormida, não vou a contestar a nada, pero estarei sempre pendente de ti. Créalo, sempre estarei contigo, não estou morta. Ou seja, nesse momento ela já estava dando um mensagem para ele que mesmo que eu não esteja, mas nesse plano, que eu esteja do outro lado, estarei contigo, meu filho, não? E com todo isso, o papá não tinha condição de criar solo 9 filhos e decidiu levar cada um para a casa de um familiar ou um amigo, e tocou a Chico ir viver em la casa de la senhora Rita, que era sua madrina. E a senhora Rita era uma professora muito severa e muito desequilibrada emocionalmente, nerviosa, perdia a paciência por qualquer coisa, gritava. E
por nada, ¿no? Y por creer que Chico hablaba con los muertos y eso era malo, le pegaba mucho y le decía que él tenía el diablo en el cuerpo. Incluso le generaba verdaderas torturas, fincaba tenedores, esos tenedores que comemos de cocina en su barriga para maltratarlo, ¿no? Ella era una persona muy desequilibrada. Entonces, Chico vivió ahí en esa casa por 2 años con la señora Rita, e foram verdadeiras torturas. Pero Chico comenta mais adelante, já adulto, que la mamá, não? Essa frase é dele, mi mamá nos ha educado em el espírito de la oración. Era muito católica e nos reunia todas as noites para que criáramos o hábito de la confiança em Deus. E esse hábito de la oração e de la confiança em Deus foi o que ajudou Chico, não, em la situação difícil que vivia na casa da madrina, sendo maltratado todos os dias, não só com agressões verbais, mas físicas também. E a maneira que Chico buscava para acalmar-se era justo a oração. Ele desenvolveu o hábito de ir em el terreno onde estava a casa, que vivia com a senhora Rita. Ao fundo havia uns árvores e ele quedava aí abaixo com a natureza, fazendo orações. E certo dia, depois de muito sofrer, já desesperado que não suportava, se escapou a essa parte da casa, ao jardim, e começou a orar. E luego pudo ver sua mamá surgir delante de ele, em espírito, lógico, porque estava desencarnada. Pero ele se acordou das palavras da mamá, que não ia morrer, que estaria pendente de ele. E sua lógica de niño de 5 anos de idade, para ele, ela estava aí, porque sua visão era muito presente, muito real, e solicitou a mamá para irse de aí dessa casa, porque estava sofrendo muito, e a mamá lhe dizia, tenha paciência, meu hijo, luego todo quedará bem. Os únicos momentos de paz e de tranquilidade que tinha Chico, tão chiquitito, era quando estava em companhia de sua mamá. Então, todos os dias se escapava ao fundo do terreno para conversar, orar e conectar-se com sua mamá. E essa conversação, não, com o espírito da mamá, lhe comentava que passava hambre. Mamá, estou com hambre. E certa vez, a mamá não atuou espiritualmente e de la nada surge perro que deixa cair algo de sua boca em el suelo. E Chico foi a buscar e a mamá lhe disse, isso é uma fruta muito nutritiva, póngala com água, mezcle e tómalo, que isso te vai alimentar e te vai fortalecer e te vai ajudar a fortalecer sua fé. La mamá le dijo, sea fuerte, mi hijo, porque para enfrentar as adversidades de la vida necessitamos nos fortalecer. E isso que estás passando nada mais é do que esse fortalecimento que necessitas para que pueda enfrentar lo que está por venir. La mamá já lo iba orientando, não? Essa cena é da película também que hemos comentado, porque a madrasta de Chico, em caso, a madrina, perdão, a senhora Rita, ela criava hijo adotivo de 12 anos mais ou menos, esse ninho que aparece aí sentado, não? E esse ninho tinha umas heridas crônicas na perna que nada curava. Então, a senhora Rita decide levar o ninho a uma senhora que fazia orações de sanação, as bezendeiras, não? E essa senhora lhe disse que só havia uma maneira de curar o ninho, que seria fazer uma simpatia que resolveria o problema das heridas. E mira o que disse a senhora. Dijo que a herida necessitava ser lambida por ninho e por 3 viernes seguidos. Ninho em ayunas por 3 viernes seguidos. E lógico, a senhora Rita luego mirou hacia Chico e dijo, será ele? E Chico queda aturdido, desesperado, imagina lamber a herida com inflamações. E apesar de toda essa situação, ele corre para conversar com o espírito da mamá
e a mamá trata de calmarlo, como sempre, para evitar que as coisas quedem pior. E lhe disse que se lambera as heridas, se aceptara hacerlo, ella, com os amigos espirituales, se encargaria de preparar a medicina espiritual para curar as heridas del niño, e ele quedaria livre de isso. ¿No? Y la mamá, las palabras de la mamá fueron así: es mejor lamer una herida que ofender a los demás. La madrina es buena, pero un poco nerviosa. Sé obediente, pues ella te puede hasta quebrar un brazo que te hará falta em el futuro. Mira, a mamá já lhe iba preparando um braço que te hará falta, porque se Chico se transformou em um homem que psicografiou, necessitou de suas manos, de seu braço para escrever tantos livros, essa senhora, com a ira que tinha, não, poderia maltratá-lo hasta quebrar um braço. Então, ela lhe disse: tem paciência, te vou a enviar um ángel. E sempre dando-lhe conforto, dando sustentação para que ele enfrentara a situação. E nesse período que Chico estava vivendo com essa senhora e os outros irmãos em outras casas, não? O papá não les ha abandonado, le visitava para passear, para conversar. Chico lhe explicava o que estava passando e todo. Ele dizia: tenha calma, ojalá pronto podamos regressar a unir a família. E a mamá havia dicho, ¿no?, que le iba a enviar um ángel. E a papá esse dia vem com a notícia de que 2 meses depois que a mamá le dijo que iba a enviar um ángel, vino com a notícia de que havia logrado uma novia, uma senhora muito buena, ¿no?, e que seria sua segunda mamá. Chico não le gostava chamar de madrasta, chamava de segunda mamá. E essa senhora solicitou que ele reunira a família outra vez, e assim foi hecho, não? Reuniu os 9 filhos em la casa dele outra vez. Essa senhora se chamava Cidália, o verdadeiro ángel prometido por la mamá de Chico, que desde o primeiro momento do contato com Chico teve uma afinidade incrível, uma cumplicidade maravilhosa, e se quedou aí cuidando a los 9 hijos de su esposo, que era el papá de Chico. Y mientras ese período donde Chico vuelve a tener el amor maternal, a convivir en familia, la mamá original, biológica, se aleja por uns anos desses contatos diários, não? E a família se agranda aún mais. Nessa época tinham muitos filhos, não? Com toda a dificuldade, tuvieron 5 hijos mais. Em alguns livros diz 6, outros 5. Bueno, elegimos poner 5, pero sabem que há várias biografias de Chico e há diferenças, não? Pero entre 5 ou 6 hijos tiveram, además de los 9, alguns já eram adultos, não? E Chico aún não havia ido para a escola, tinha quase 8 anos. E para que pudera ir à escola, estudar, aprender a ler e tudo, a madrasta, não, a segunda mamá, teve uma ideia. Junto com eles criaram em el terreno de la casa huerto e plantavam aí verduras, vegetales. E de aí também ahorravam plata, porque sacavam muito de los alimentos del dia a dia de aí mesmo, não? E cuidava, e os niños aprenderam a cuidar do huerto. Ou seja, era uma pessoa muito especial, um verdadeiro ángel, que provavelmente foi a mesma mamã, não, de Chico e seus irmãos que ele enviou. Sabemos que espiritualmente existem essas tramas para que as coisas se puedan dar da melhor maneira possível. E foi então que Chico se engrenou nessa tarefa com a nova mamá, sua segunda mamá, Cidália, e para lograr estudar, porque a escola era pública, o governo regalava estudo, pero tinha que comprar uniforme, material escolar, e não tinham plata para isso. A plata del papá era justita para sustener a todos aí, não? Então, eles usavam essas verduras que eles mesmos produziam para comer, e o que restava, o que sobrava, Chico saía a vender. E com essa plata de la venta, começou a trabalhar, não? Para ajudar e valorar, e logrou comprar o material necessário para ir à escola, não?
Ele deixou de ter os contatos com a mamá espiritualmente. A mamá avisou que se quedaria um tempo alejada, não? Quizá em el futuro volver a se encontrar. Foram alrededor de 7, 8 anos, também há controvérsias aí em las biografias. E luego começou a ter muitos sonhos que seu papá quedava aterrado, porque ele contava coisas malas, coisas assustadoras, e a papá pensava que tinha o diabo em el cuerpo, porque era a cultura da época. Hoy día vemos isso passando, não? Em Panamá temos histórias, relatos atuais de pessoas que estão internadas em hospitales psiquiátricos por questões de obsessão, não? Que se poderia ser resolvida de outra maneira. Então, é muito natural que as pessoas, naquela época, pensaram que o niño tinha o demônio em el cuerpo, e o papá levou o niño para cura, não? Para exorcizar esse demônio. E de aí, Chico já frequentava a igreja, porque a mamãe era muito católica, e um cura começou a ser como um tutor de Chico, não? Le escuchava, le assessorava, le orientava, e Chico foi crescendo aí dentro da igreja, de alguma maneira, aprendendo a lidar com tudo isso, não? Pero a vida para ele nunca foi tão fácil. Chega à escola emocionado de poder aprender a ler e todo, escrever, pero também não foi fácil para Chico, porque os fenômenos mediúnicos eram muito ostensivos em ele, desde os 4 anos de idade. E não era na escola, na igreja, na casa, ele não tinha como controlar isso, era um ninho, não? As coisas veniam e ele não sabia muito bem o que fazer com isso. E na escola passava, às vezes estava fazendo uma tarefa, sentia a presença de um espírito, veia, perguntava a um amigo, está vendo um senhor assim? Não. Então, todos se davam conta de que era um ninho raro e faziam muitas coisas com ele, não? Falavam coisas, e ele falava com a professora. Essa redação que eu hice, essa composição escrita, não são ideias minhas, eu as recebi. A professora quedava um pouco assustada, se chamava Rosália, sua primeira professora, pero se deu conta que realmente eram verdadeiras obras literárias, o que escrevia Chico, não? E para terminar a confusão, que os niños não lhe molestaram, ela respeitava e combinou com o salão, com o grupo de alunos, que em la classe não se falava mais desse tema, para tratar de que as coisas foram fluídas, e com toda essa confusão na vida de Chico, sempre mesclando o mundo espiritual com o mundo material, de convivência com os espíritos desencarnados e encarnados, ele concluiu a primária. Era comum nessa época estudar solamente a primária, que era uma boa qualidade de educação. Chico já trabalhava, sempre trabalhou para ajudar, vendendo as coisas, luego foi logrando outros trabalhos, era um ninho muito querido, muito adorável, muito educado, não? E foi seguindo sua vida mesmo com toda dificuldade dessa comunicação com o mundo espiritual. Tuvo sua vida também dentro da igreja, não? O cura le conduzia esse amigo que quedou aí como um tutor para ele religioso, não? Não lo juzgava. E a outra pessoa que o apoiava também era a senhora Cidália, a madrasta, porque tal como sua mamá le decía que evitara comentar com outras pessoas sobre suas visões, porque as pessoas não entendiam. E le decía que se os espíritos veniam a conversar com ele, era porque Deus assim lo permitia. Chico não invocava espíritos, simplesmente eles chegavam e traíam os mensagens, era uma coisa natural. E mira que sensibilidade dessa senhora, não? A mamá também la havia orientado na última comunicação para não molestar-se com a descrença das pessoas. Le orientou para não comentar com os demais de suas visões e conversações com os espíritos, e que tuviera paciência e nunca deixara de respeitar a los mais grandes. E assim isso, Chico, com todo o sofrimento. Hoje chamaríamos de bullying, não? A palavra del momento, de la moda é bullying, pero Chico sofria bullying, acusações, seu próprio papá creía que não estava bem de la cabeça, não? Pero era um ninho disciplinado. Com 17 anos, um adolescente, trabalhava com a catequese de los niños, pero chegou um momento da vida de Chico,
com 17 anos aproximadamente, um adolescente, que uma de suas irmãs se enfermou. Tuvo uma enfermidade grave que os médicos não descobriam, não logravam solucionar o problema, e hasta que recomendaram, isso foi em 1927, recomendaram que levaram ela à la casa da família Perácio, senhor José Hermínio Perácio e sua esposa Carmen Perácio. Essa pareja, não, era uma pareja que era espiritista. Eles já tinham conhecimento da doutrina espírita, estudavam os livros de Allan Kardec, não? E faziam algumas reuniões familiares entre amigos em sua casa. Eles viviam em el campo, não? E levaram a irmã de Chico allá, e Chico estava com a irmã. E tudo indicava que a enfermidade da irmã era um processo de obsessão espiritual. E la levaram para tratamento, se curou depois de várias sessões e todo, e foi aí, em contato com essa família Perácio, que Chico conheceu o Livro de los Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso trajo grandes cambios para a vida de Chico, pois com esses conhecimentos ele começava a conhecer o que passava a ele, não? Porque até então todos diziam, demônio, que isso não é bueno. E aí ele começa a ter um processo, não? Que a senhora Carmen e o senhor José Hermínio Perácio lhe acompanham em um processo de educação de sua mediunidade. E em uma sessão no mesmo ano, não? Porque Chico já tinha a habilidade desarrollada, era só uma questão de educar para que isso não lhe comandara todo o tempo. É o que as casas espíritas fazem com os médiuns, não? Educação da mediunidade. E a senhora Carmen, em uma dessas reuniões, recebeu um mensagem de que Chico deveria começar a treinar a psicografia. Eu diria que de verdade perfeccionar, porque desde niño na escola já psicografiava, verdade? Então era um aprimoramento de sua faculdade de psicografia, mediunidade de psicografia, não? E a pareja Perácio, não? Essa família, foram importantíssimos para Chico, porque traíram para ele um conhecimento que abriu uma nova ventana para sua vida, não? Uma perspectiva distinta. E com isso, eles eram como tutores nesse processo de desenvolvimento de Chico espiritual adentro da doutrina espírita de los livros de Kardec. Nessa mesma época, não? A senhora Carmen, em uma das sessões, pudo ver livros e livros caindo, uma visão que ela teve, não? Em uma das sessões mediúnicas. E de aí já era como um aviso, não? De lo que iba a venir, lo que estava para venir, não? E nessa reunião, uma dessas reuniões também, Emmanuel, que em verdade, vamos ver mais adelante, era um mentor de Chico Xavier, já se ha pronunciado para a senhora Carmen, de que Chico seria um grande divulgador da doutrina espírita. E eles iam publicar juntos inumeráveis livros. E de aí já estavam treinando a psicografia. Em uma dessas reuniões, nesse processo, Chico quedou alguns dias em la finca dessa pareja, né? Eu tenho uma foto desse local, e um dia tomou confiança e pediu para fazer a oração em la reunião que estava nascendo. E a senhora Carmen lhe concedeu o permisso para fazer a oração. Mientras Chico estava fazendo a oração, ela percebeu que a voz quedou mais suave, dulce, e que não era ele que estava falando. Ele estava falando por intercessão de um espírito, não? Um espírito muito dulce, com palavras muito suaves. E aí percebeu também que, ademais da psicografia, ele era capaz tinha desarrollada a faculdade de psicofonia, não? Que é quando escuta e habla o que escuta de los espíritos, não? E aqui se percebia seus variados dones.
Quando Chico, aún nessa mesma idade, não, tudo passava muito rápido na vida de Chico, não, porque as coisas tinham que se dar. Depois vamos entendendo como a espiritualidade trabalhava e trabalha, não, com nossas vidas também. Se paramos para evaluar as situações que passamos, que uma coisa vai desenvolver em outra, e aí vamos observando como funciona todo isso, o projeto de nossa vida que às vezes não temos consciência dele, não? E aún com 17 anos desencarna sua segunda mamá. Cidália se enferma e uma vez mais se queda Chico sem o apoio maternal, pero mais já mais grandecito, não tão difícil como aos 5 anos. E antes de morrer, ela pede um favor a Chico, que por favor não deixe seus irmãos, porque tinham 5 irmãos mais jovens que ele, não? Menores, e que não os deixara em casa de outras pessoas, que ele pudesse trabalhar para estar cuidando de los niños. E assim lo hizo Chico. Logrou um trabalho um pouquinho melhor em uma venda, uma tenda, e luego logrou outro, hasta que chegou a ser empleado do Ministério Público como datilógrafo, não? E quedou toda a sua vida, essa sua jubilação, com esse emprego fijo, não, do governo. E foi então que logo depois do desencarne de Cidália, ele tem uma visão de muita luz, e esse espírito se acerca e se identifica como uma amiga espiritual do jovem aí presente, uma amiga espiritual de Chico, e solicitou que ele agarrara o papel e o lapicero, e foi então que vino a primeira psicografia de sua mamá, recebida por suas próprias mãos. Mira que mágico isso, não? Com tanto sofrimento que tinha esse Chico, com tantas dificuldades esse ninho, esse jovem já adolescente, a mamá sempre estuvo presente. Quando ela desencarnou, se mantuvo presente em comunicações espirituais, hasta que vino Cidália, que lo cuidou com todo amor, que lo acolheu, que lo amou de la maneira mais pura e lo apoiou com todas as dificuldades que passavam na escola, na sociedade, por seus dones mediúnicos, não? E quando Cidália desencarna, logo regressa o contato com a mamá. E a mamã dizia em la psicografia: agora estaremos juntos outra vez. Le dijo aún que os livros que ele havia conhecido eram os tesouros de luz e le recomendou estudar e cumprir os deveres, que pronto a bondade divina le permitiria saber sobre seus novos caminhos. A mamá sempre se adelantava avisando-lhe coisas, não? E que interessante esse caminho que Deus hace com as coisas. Realmente, Ele nunca ha quedado solo. Isso nos dá a mim me gostaria que todos vocês se pusessem em lugar de Chico, porque da mesma maneira que Chico era um espírito, hijo de Deus, não? Nós outros também somos. Com nós outros passa o mesmo. Recebemos todas essas ajudas, pero não nos damos conta. Então, que estejamos mais atentos, que essa história da vida de Chico nos sirva como inspiração para que nós outros também miremos hacia nós outros e valoremos as oportunidades que a vida nos traz, as pessoas que cruzam nosso caminho e tudo o que passa com nós outros. Muitas vezes, como igual que Chico, ou menos, não? Muito sofrimento, muito dolor, muitas ameaças, vamos ver mais coisas adelante, pero aí está a espiritualidade atuando em nós outros, não? E Chico, conhecendo todo isso, a doutrina espírita, foi necessário fazer alguns cambios, já não quadrava a ser parte da igreja, não? Já não quadrava seguir a mesma rotina, porque Chico agora tinha um conhecimento mais profundo de lo que passava com ele, de la mediunidade. Assim que Chico sai da igreja. E lógico que todo cambio genera problemas. Não só sai da igreja, como junto a essa pareja de amigos e outras 2 pessoas mais, um irmão e outra pessoa, fundam o primeiro centro espírita da cidade de Pedro Leopoldo. Imagínate. A igreja vino abaixo, como que Chico foi excomungado e alguns curas
pedían que en las misas hablaran que él estaba excomungado hasta la quinta generación, y fue una situación muy difícil, a punto de pasar por una acera y las personas cruzaren para el otro lado para no estar cerca de él porque estaba poseído por el demonio, cosas así, ¿no? Pasaban por él y hacían el señal de la cruz para como, ay, aleja ese demonio de mí, ¿no? Y Chico, calmamente, nunca revidava as ofensas, enfrentava todas as dificuldades em silêncio, sempre respeitando a todos, como sua mamá lhe havia advertido. Houve uma campanha para destruir Chico, a imagem dele como homem íntegro, não? Por 13 anos, mais ou menos, sofreu essa persecução da igreja, até que o cura Julio Maria, que era responsável, líder desse movimento, desencarna, e aí as coisas quedam pouquinho mais tranquilas, pero nunca foi tranquilo para Chico. Hasta já sendo senhor, muito reconhecido mundialmente, sofria várias coisas. É impossível, em uma charla, falar todo o que ha passado Chico. Rimos algumas cositas, pero creo que já é suficiente, não? E podemos aí ler para poder aprender mais com essa experiência. E em 1931, Chico tem o primeiro contato direto com Emmanuel. Também aqui arriba temos a imagem de la película, ¿no? Un Emmanuel más joven, porque lo que conocemos de Emmanuel en los libros es un señor, una imagen más vieja, y él tuvo su primer contacto directo con el mentor Emmanuel a sombra de un árbol en la margen de una represa, y aparece esa represa ahí, ¿no? De la época, y la represa de la película arriba. Y Emmanuel le dijo que ellos tenían una misión inicial de producir, de psicografiar 30 livros. E Chico, uau, pero como vou fazer isso? Eu sou capaz? E Emmanuel disse, ok, tu estás listo. Só necessitas seguir 3 recomendações, que os espíritas aqui, que já estudam, já sabem, não? Pero vou repetir, por se acaso alguém se ha olvidado. Primeira recomendação de Emmanuel para Chico, disciplina. Segunda, disciplina. E terceira, disciplina. Ou seja, com disciplina, lograremos. Sem disciplina, não chegaremos a lugar algum. E tuvo tanta disciplina e tanta dedicação que foram mais de 450 livros. 450. Os 30 eram uma coisa inicial. Não foram os 450 com Emmanuel, não? Tinha outros espíritos que também ditavam obras. Em 1932, foi publicado o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, não? Foi a primeira publicação. E essa publicação trajo para Chico uma exposição muito grande, não? Muito grande. E a doutrina começa a ser, não? Mais pública. A gente começa a conhecer mais a doutrina, não? E Chico recebe incluso propostas para publicar o livro ganhando plata, seu papá queria que aceitara, ou seja, seu papá não queria nada, pero para ganhar plata, sim, ou seja, coisas assim que ele passava, pero ele estava muito seguro de sua trajetória, de que ele tinha que seguir, que os livros não eram obras literárias de ele, Francisco, isso era mensagens do mundo espiritual através de suas manos, de sua mediunidade, psicografia. Então, Chico jamais ganhou $1 sequer de suas produções. Hasta hoje, o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros é para contribuir com a divulgação da doutrina espírita e com obras sociais das casas espíritas para ajudar a los necessitados. Isso foi toda a vida. Chico nasceu e morreu pobre, ganhava muitas coisas, pero não aceitava lujos, nada. Ganhava e donava, ganhou não sei quantas camas e donou não sei quantas camas, e a dele era a mais sencilla. Não, hasta o nome Chico teve que cambiar, porque sobrinho, não, perdão, o nome é outra história. O nome foi porque cura proibiu a los empleadores de la ciudad de ter empleado com o apelido Xavier. Ou seja, não queria que Chico estivesse trabalhando, queriam destruir sua vida. E seu empleador, não, seu patrão, disse, não, Chico, vamos à notaria registrar-te com outro nome, que nessa época em Brasília estavam permitindo isso por uma questão de muitos niños nasciam, os papás não registravam,
Y entonces el gobierno dio un plazo para que la gente registrara a los niños, así que fueron allá y hicieron otro registro para Chico, para que en su contrato de trabajo apareciera otro nombre, sin Xavier, para que él pudiera lograr tener trabajo. Imagina, eso es algo de película, pero eso fue real, ¿no? Hasta que cambia su nombre para Francisco de Paula Cândido, ¿no? Pero ele sigue firmando como Chico Xavier os livros naturalmente, pero para se manter trabalhando, tuvo que cambiar de nome. Outro problema, Chico não enfrentou solamente dificuldades em la parte moral de las pessoas tentando destruir sua imagem, sua reputação, não. Também na parte física. Aún em 1931, mira, jovencito, nasceu em 1910, em 31, com 20 e poucos anos, Chico começa a sentir uma arena em los ojos, algo que lhe impedia ver bem, não? E o espírito do médico Bezerra de Menezes, não? Que quando encarnado se chamava Bezerra de Menezes, era um médico aqui brasileiro muito conceituado, chamado médico de los pobres, porque ajudava a todos. Bezerra dá o diagnóstico, não via mensaje mediúnico de lo que tenía él en los ojos, y los médicos de la tierra encarnados confirman el diagnóstico. Él llega a quedar ciego y preocupado si todo eso no era una acción de las tinieblas, de la espiritualidad poco evolucionada, los obsesores, para impedir la tarea. Eso no está descartado, pero él dijo para Emmanuel, ¿cómo voy a seguir si estoy ciego de un ojo? Él dijo, pero tú tienes dos. Tu puedes seguir. E assim seguiu. Mira que lição. Temos dois ojos e reclamamos, verdade? E Emmanuel le dije, tu tens dois, tem agora um. Tu podes seguir trabalhando. E seguiu trabalhando sem cessar, sem medo, não com muita dificuldade, mas seguiu trabalhando. E a mediunidade de Chico não era só de psicografia. Chico recebia mensagens em outros idiomas, mensagens escritos ao revés, de trás para adelante. Chico recebia comunicações psicofônicas, veía e várias habilidades mediúnicas, não só a psicografia. A psicografia foi o mais empleado, o mais utilizado, porque, como vimos, tinha a missão de divulgar a doutrina, e para divulgar a doutrina teria que escrever os livros através da psicografia. Vamos a correr um pouquinho para que não tardemos muito por la hora, não? Outros acontecimentos, só para passar assim de curiosidade, que además, não, de los perseguidores que tinha afuera de la familia, tenía también la familia. Ahora sí, yo voy a hablar del sobrino que hace poco empecé. El sobrino que también era medium, hijo de esa hermana que se enfermó, ¿no? Que le ayudó. Esse sobrinho começou a falar coisas de Chico, a tratar de dizer que o que ele fazia não era verdade e todo. E Chico, para não molestar-se com família, com nada, decidiu cambiar a Uberaba, não? Há livros que dizem que foi por uma questão de saúde, porque a cidade estava poluída, não sei o quê, e cambia a Uberaba, que é onde está aquela outra casita, que hoje é o museu que havia comentado com vocês, não? Onde ele desencarnou. Chico tinha 49 anos nessa época, e seu sobrinho se provou, não, que não estava bem da cabeça, até que foi internado em um sanatório em São Paulo e morreu aí, não muito bem da cabeça, não? E outros hechos, não? Ele também fundou a Comunhão Espírita Cristiana em 1967, luego em 68 passou por uma cirurgia em São Paulo, que isso os médicos, os enfermeiros, todos do hospital comentam a paz que Chico generou dentro desse hospital, o olor de rosas que se sentia por los corredores. Chico era apaixonado por rosas, por flores, por la natureza, por los animales, tinha um encanto. Há relatos dele com perros especiais que ele tinha, várias histórias. E nesse dia, incluso, ele relata o que passava na sala de cirurgia, que estava o espírito tal e tal, e fazendo todo o trabalho. Então, foi algo muito bonito para quem vivenciou essa experiência. Lo operaram de la hérnia, porque com as fisgadas que recebeu com garfos em la barriga por la tia, não, la madrina,
Isso generou nele um problema de saúde, que aproveitaram a cirurgia de próstata, que foi a principal causa da cirurgia, e aproveitaram para fazer isso todo, não? Tuvo uma recuperação muito boa, tudo tranquilo, además de passar deixando, não? Esse olor, a temperatura do quarto, disse que estava muito frio, pero ele lograva, ele dizia, a espiritualidade está calentando o quarto, e aí adentro nada sentia frio, fenômenos assim que passavam, que provava a presença brutal, assim, fortemente da espiritualidade em el hospital. Isso aqui é algo muito comentado em Brasil, que se chama Pinga Fogo, não? Com um nome de um programa de televisão que deu na TV muito famosa da época, isso foi em 1971, há 51 anos, não? E foi um boom de difusão da doutrina. Invitaram Chico, era um programa de entrevistas, não? Perguntas e respostas, e faziam várias perguntas para Chico, a audiência foi recorde nacional em Brasil, e o programa levou horas e horas e não terminava, até que chegaram a ser 6 meses depois, uma nova edição, e quedou conhecido como Pinga Fogo. Há muitas gravações em internet com um pouquinho dessa história, não sei se há em espanhol, em português seguro. Outra coisa muito famosa de Chico são as cartas, incluso há um livro, uma película que se chama Las Cartas de Chico, não? Porque muitas mamás que perdiam seus filhos queriam receber um mensagem, iam a Uberaba a visitar, não, a instituição de Chico, e ele quedava aí horas psicografiando cartas de los hijos dessas mamás. Não significava que todos que chegavam aí iam receber a carta, pero muitos recebiam. Verdadeiras histórias de conforto. E essa película, Las Madres de Chico, perdão, o nome da película, é muito linda, é encantadora, porque aí podemos ver como a espiritualidade pode nos confortar com os mensagens que viene del plano espiritual, ¿no? Calmando los corazones de las pérdidas que tenemos. Em 75, ele inaugura um outro grupo espírita de La Prece, se transfere para esse grupo, não? Em 78 e 79, ocorreu um caso inédito em la justiça brasileira. Foram 4 processos total que psicografias de Chico Xavier serviram para provar a inocência de pessoas que estavam sendo acusadas de crimes. E o espírito desencarnado, o caso mais famoso é de 2 amigos que um matou o outro, não? O melhor amigo. E esse amigo que desencarna viene e traz uma mensagem e pede que leve ao juízo, porque seu amigo estava preso em cárcere injustamente. E isso foi aceito por la justiça, e depois vieram outros processos também. Chico sofreu também, estamos comentando isso para ver a notoriedade desse homem, como era respeitado, e é respeitado até hoje em Brasil, mesmo por pessoas que não são espíritas, de outras crenças. Hoje em dia, hacen muitas homenagens em el Congresso Nacional, coisas assim, não? De tão sério que era ele. Sofreu muito, sofreu callado, não? Como decimos, pero nos deu verdadeiros exemplos. Houve também um processo que Chico sofreu na justiça de um autor brasileiro, um autor que se chamava Humberto de Campos. Ele desencarna e empieza a enviar psicografias para Chico, e Chico publica, não? Em nome de Humberto de Campos, e a viúva vino que queria seus direitos autorais, porque se o livro era escrito por seu esposo que estava morto, tinha direito. Depois a família desistiu do processo, sacou o processo e viu que não fazia sentido, pediu excusas, não? E Chico passou a pôr outro nome, ele é Espírito Ex, me olvidei o nome agora, em los livros para não generar mais problema. Outro hecho foi que foi indicada ao Prêmio Nobel de la Paz em 1981. Em 90, recebeu um reconhecimento público de uma revista muito importante, de uma editora, mais grande editora de Brasil na época. Pero em 95, pero já bem, não, avançada idade, sua saúde começa a quedar debilitada. Não? Em 2000,
essa salud debilita aún más. Ya estaba con dificultad de caminar, de mover los brazos, la audición perjudicada, muchos problemas fueron surgiendo y fue impedindo de él trabajar tanto. Pero Chico trabajaba tanto en su trabajo regular, ¿no? Para ganar su platita, hasta jubilarse, y después en la casa espírita, él dormía en media 4 horas por día. Entonces fueron muchos años de desgaste físico para poder cumplir la misión que tenía en esa existencia como Chico Xavier, ¿no? Y ahí a psicografía se pone más lenta, pero él sigue enfrentando la vida sin quejarse. Creo que ahí está una gran habilidad de Chico Xavier que nós outros podemos inspirar-nos. Sofrer assim, como nós outros também sofrimos, pero sem quejar-se, enfrentando a vida. Hasta que em 30 de junho de 2002, este ano vai cumprir 20 anos que Chico ha desencarnado. E para, como eu já havia comentado, Fernando Henrique Cardoso, essa pessoa que disse isso aqui que vamos ler agora, era o então presidente de Brasil, que não era espírita, e mira o que comenta em rede nacional. Grande líder espiritual e figura muito querida e admirada por todo o país. Chico Xavier deixou sua marca em el coração de todos os brasileiros, que a lo largo de décadas aprenderam a respeitar seu permanente compromisso com o bem-estar del prójimo. E eu diria que ele falou em nome de los brasileiros, pero todos nós outros que vivimos afuera de Brasil, temos a oportunidade de ver quando Chico se torna conhecido por esses amigos de outros países, el encanto, a inspiração que genera. Então, Chico desencarnou aos 92 anos, em sua própria casa, tranquilamente, com uma imagem serena, uma fisionomia serena, de uma parada cardiorrespiratória. Não? E ele dizia que queria desencarnar em um dia que o Brasil estivesse em festa, que ele não queria generar tristezas, queria que o país estivesse em festa. E assim foi, meus amigos. Chico desencarnou o dia que Brasil estava comemorando a vitória em el Mundial de Futebol. Imagina, Brasil, o país do futebol, ganhou o Mundial e vem a notícia do desencarne de Chico. Então, foi uma mescla de tristeza e de alegria, não? O povo quedou em uma confusão com tudo isso, pero ele logrou o que queria, não? O governador do estado de Minas Gerais, onde viveu Chico toda a vida, também se pronunciou em rede nacional. O país parou. Foram 120.000 pessoas em el velório de Chico Xavier. Su cuerpo foi removido por el caminhão de cuerpo de bomberos por la ciudad. 30.000 pessoas acompanharam esse caminhão até o cemitério. E havia um helicóptero com lluvia de pétalas de rosas, que era o que ele tanto amava. Então, era olor de rosas por toda parte. Foi uma verdadeira festa, porque ele desencarnou, pero ele sigue vivo, como sua mamá le dijo que seguia viva, verdade? Pero deixou para nós outros algo tão lindo que tinha que comemorar. E assim foi, como um verdadeiro herói que Chico nos deixa em junho de 2012. Então, aqui queremos, para finalizar, amigos, dar graças a Chico Xavier. Graças por la dedicação, Chico, por sua devoção, por sua renúncia, por seu amor e la caridade. E por todo isso que nos permite, com a leitura de los livros que há psicografiado e com seu próprio exemplo, que nós outros nos inspiremos a sermos melhores pessoas, que nós outros nos inspiremos que nós outros também podemos, e que de uma vez por todas creemos que não estamos solos, que também temos nossos amigos espirituais como tu has tenido. Assim, amigos, invito a todos que hagamos uma oração. Elevemos nossos pensamentos a Deus por la oportunidade que tuvimos de ter esse homem, Chico Xavier, entre nós outros. Agradecemos, Chico, por seus grandes hechos. Foram muitas as dificuldades, sabemos, pero também
Foi muita força de vontade e resignação. Que mais, amigos, necessitamos para deixar de reclamar da vida? Que mais necessitamos para ter o coragem de fazer valer a pena cada segundo de nossas existências? Nos hace falta solamente seguir o exemplo de Chico e de outros mais, como Jesus, Madre Teresa de Calcuta e muitos outros anônimos, que traçam, percorrem um caminho de uma existência llena de dificuldades, pero que hacen valer a pena e que nos inspiram. Que podamos nós outros valorar a vida que temos, agradecer hasta mesmo por las oportunidades difíceis que nos passam, las situações, las pruebas tão duras, em la certeza de que cada hecho que passamos, cada situação, para cada uma delas há um porquê. E como dizia a mamá de Chico, são essas situações que nos vão a fortalecer para que seamos espíritos mais fortes, mais determinados, dignos de receber a oportunidade del avance espiritual. Assim, amigos, que tenhamos todos uma linda noite, um fim de semana muito placentero de descanso, inspirados nesse amigo Chico, el eterno Chico, que sempre estará com nós cerquita, através das leituras de los libros que ele trajo com suas manos, através da psicografia. Gracias, chicos, outra vez mais. Gracias, Jesus, Deus, e gracias a los espíritos de luz que nos acompanham em el dia de hoje, e a nossos mentores espirituais que estão sempre por nós outros, que podamos escuchá-los mais. Cerramos aqui a reunião de hoje para os que estão em la casa e invitamos a los médios passistas que se posicionem e que as pessoas que se pongam em posição receptiva para receber o passe. Que assim seja, graças a Deus.